E aí, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui. Hoje a gente vai falar sobre controle mental. Nessa terça-feira eu estou fazendo bastante aulas, estou praticamente gravando todo dia para vocês, a fim de trazer um conteúdo de qualidade, trazer uma mudança na tua vida, que essa é a minha missão, que eu, enfim, tracei para mim e estou fazendo, que é ajudar vocês a se desenvolverem e desenvolver essa parte psicológica, mental e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre controle mental. Por que é importante a gente falar sobre controle mental? Controle mental é algo que vai te fazer gerar resultado. Ó, Vinícius, como assim? Sim, as pessoas que têm resultado numa meta, duas, três, uma das coisas principais que elas têm é o foco, a capacidade de focar em uma meta, um objetivo e fazer acontecer. E não é de uma hora para outra que tu vai conquistar uma meta, objetivo. É com o tempo. Um dos meus maiores objetivos de vida que eu realizei foi criar um treinamento de desenvolvimento pessoal de 2 dias, de final de semana. Eu demorei mais ou menos 2 anos para criar esse treinamento, que é o TB Training, que é um treinamento que a gente faz agora na pandemia. A gente não fez, era para ser esse final de semana, no 16. Mas eu criei esse treinamento, eu demorei 2 anos para, desde montar, ter a ideia, fazer o treinamento em si, né, criar ele, todas as paradas dele, vender, ter os alunos, ter o local e fazer o treinamento. Fiz 2 vezes ele, ano passado. Então, para te fazer uma meta, para te ter um resultado que tu quer na tua vida hoje, tu precisa ter foco e trabalhar nisso. Então, o que eu fiz para chegar nesse foco? Eu comecei a fazer cursos, eu gastei uma quantidade absurda de dinheiro fazendo cursos, especializações, buscando, e não só a questão do dinheiro, mas horas de estudo, horas de prática, horas de conversa, horas de coaching, porque muitas coisas ali que tem no meu treinamento são técnicas que eu aprendi, que eu apliquei nos meus clientes e apliquei também coisas em mim mesmo. Então foram muitas horas de estudo para chegar nesse objetivo. Então, se hoje tu quer gerar um resultado na tua vida, não pensa que vai ser sentado olhando meu vídeo que tu vai é, ter o resultado que tu quer. Não vai cair, não caiu um treinamento pronto no meu colo, eu tive que fazer ele. E pra ti é a mesma coisa, tá? Se tu tem problema com tua dieta, com teu peso, não vai ser de uma hora para outra. Se tu tem problema hoje financeiro, também não vai ser de uma hora para outra. Tu vai precisar trabalhar, baixar a cabeça e treinar tua mente. E aí eu digo para vocês que se tu escolhe esse lado de te empenhar, ser determinado, olhar para frente, para o futuro, e trabalhar nele todos os dias, a recompensa é muito melhor. Tu vai ter uma vida muito boa. Porque quem não busca as coisas, quem acha que as coisas vão cair no pé, tem uma vida de merda, uma vida ruim, tá? Porque o cara não busca, o cara não é proativo. E aí tu vai lá, 30, 40 anos depois, encontra o cara lá numa festa, lá na festa da turma. Imagina que a tua turma de colégio se reúna depois de 500 mil anos, tu conversa com o cara tá ali, eu sempre fui essa profissão e tô aí, o cara estressado, se aposenta, depois que se aposenta fica doente, assim sucessivamente, e é aquela coisa, aquela infelicidade que a gente já conhece, que a gente já consegue prever, né? Do contrário, imagina que o cara que tu te encontre com teus colegas de turma e aí tu conte aí, pá, cara, eu cresci na minha profissão, eu tive tal resultado, eu viajei para tal país, eu tô morando em tal lugar. Imagina, tu morando no lugar que tu gosta, né? Enfim, é uma escolha de vida. Então, cara, hoje não tem esse negócio de, o cara foi nascido em berço de ouro, o cara tem sucesso, o cara vai ter resultado. Pelo contrário, cara, muitas vezes o cara que cresce, vem de baixo, hoje tem crescido muito mais. Eu tenho visto vários exemplos do que o cara que realmente é um classe média alta. Por quê? Porque não tem a ver com dinheiro, não tem a ver tanto com estrutura. A estrutura ela pode ajudar, mas se tu não sabe usar a estrutura, ela vai ser inútil, entende? Então,
vem pro caminho do bem, vem pro meu caminho, vem aprender comigo que eu vou te ensinar como tu ter resultado na tua vida, é simples, tá? Faz 3 anos que eu sou formado em psicologia, estudo há 8 anos, 8, hoje estamos em 10 anos, né, 2010, 2020, 10 anos de estudo de desenvolvimento pessoal, tomei muito na cabeça, errei muito, para poder uma hora acertar, uma hora eu poder ter os meus resultados e trabalhar para eles. E eu sou um cara que, eu estou falando isso aqui para vocês, estou falando sobre controle mental, porque eu pratico controle mental, eu tenho metas também, eu não parei no tempo, eu estou aqui, mas eu quero crescer, eu quero mais. E eu estou mostrando para vocês o caminho para isso. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre controle mental é que mente não é cérebro. Primeira premissa. Por quê? Porque a gente acha que mente é cérebro. Quando fala mente, a pessoa na hora associa com o cérebro. E não é assim, gurizada. O cérebro, tá, é a ferramenta que a mente utiliza para os seus processos, para pensar, para causar memória, para processar as funções da mente, tá? Então, digamos que a mente seria o software e o cérebro seria o hardware, seria a parte física, tá? Então, a primeira coisa, que a gente então vai aprender a controlar cérebro, a gente vai aprender a controlar a mente. É importante sim saber as funções, o que acontece quando tem, quando tu tem uma emoção, o que acontece com o teu cérebro, quando a pessoa faz atividade física, que é o aumento da dopamina, e assim sucessivamente. Mas, quando a gente vai falar sobre pessoa, eu, tu, nós, vós e eles, nós vamos falar sobre mente, nós vamos falar sobre 3 aspectos que são importantes e eu vou quebrar alguns paradigmas para vocês entenderem como é a mente e como fazer esse controle mental. A gente tem dentro da nossa mente 2 partes aqui, ó. A mente consciente, tá? Que é a parte racional da mente, a parte que pensa, a parte que processa as coisas, a parte que cria estratégias, a parte mais racional, matemática. A gente tem a parte inconsciente, que é a parte emocional, tá? Da mente. Tá? Ali onde estão as memórias, os pensamentos. Quando a gente sonha, a gente tem uma liberação da nossa mente consciente, por isso que o nosso sonho é muito louco. E essa mente, ela é emocional, tá? O que acontece na mente consciente e inconsciente reverbera no nosso corpo. Então, mente não é cérebro-corpo ou mente-corpo. É as 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque elas estão altamente conectadas, tá? Um exemplo disso é as doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que tu tem no teu corpo, que se desenvolve no teu corpo, através de algum problema que tu teve na mente. Então, por exemplo, assim, existem estudos que falam que pessoas que têm câncer, e dependendo do câncer que ela tem, é porque ela guardou muita coisa e não colocou para fora. Então, existem vários estudos que falam que as pessoas que têm câncer aqui na parte da garganta é porque não conseguem se expressar. Tem pessoas que falam que as pessoas que têm câncer nessa parte do estômago é questão de sentimentos reprimidos. Então tem vários estudos, a gente vai estudando, que muitas vezes o que acontece na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, reverberam no nosso corpo. E quem trabalhou muito com isso foi o pessoal da bioenergética, do Alexander Lowen, que eu aconselho vocês a lerem, a se interessarem um pouco mais, e William Reich, que foi o criador disso tudo, que começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar a mente e o corpo numa coisa só. Então, as terapias reichianas são tu vai trabalhar teu corpo, ele vai puxar o teu corpo, vai fazer alguns exercícios corporais e vai trabalhar contigo em terapia conversando. Então, é muito interessante. E teve uma época na faculdade que eu me interessei muito sobre isso e eu aprendi muita coisa e apliquei muito em mim mesmo. É uma especialização que ainda vou fazer. Então, nossa mente e o nosso corpo, eles estão conectados, tá? Então, se eu falar assim, ó, pensa no teu pé, conecta com o teu pé, sente o peso do teu pé. É a tua mente mandando, é a tua mente funcionando.
Porque é corpo também. Então é uma coisa só. Então pensa no teu outro pé. Tá tudo interconectado, não existe uma mudança de uma coisa para outra. A dor, né, que tu tem muitas vezes, ela é processada na tua mente. Porque se ela não fosse processada na tua mente, tu não sentiria a dor. Então, que é a mesma coisa que ocorre com uma anestesia. Então, tu vai fazer uma cirurgia, né? Tu recebe uma anestesia e aí a tua mente desliga, se é uma geral, ou a tua mente desliga uma parte do teu corpo, né? Através de químicos, e aí a pessoa faz a cirurgia. Então, basicamente é isso. A mente é uma coisa só, tá? Dividida entre mente consciente, inconsciente e corpo, tá? Então, o que vai acontecer nos três, o que acontece no corpo reverbera na mente, o que reverbera na mente consciente e inconsciente, e o que reverbera na mente consciente e inconsciente vai no teu corpo. Um outro exemplo é quando sente medo. Muitas vezes a pessoa sente medo. Daí eu pergunto para ela na terapia assim: por que tu tá sentindo medo? Eu sinto medo. Quer dizer, eu pergunto para ela assim: onde tu tá sentindo esse medo? Aqui na parte do estômago. Então, tá tudo interconectado. Tem questão dos chakras que talvez um dia eu vá falar para vocês. Então é importante entender isso. É importante entender que existem essas três partes. A parte que mais a gente conhece e tá junto, né, que a gente trabalha é a mente consciente. Então a mente consciente, ela é 5% da nossa mente. Os estudos comprovaram que, e a mente emocional 95%. Então a mente consciente, ela é importantíssima para nós porque ela nos faz pensar sobre as coisas que acontecem com a gente. Quando a mente emocional inconsciente ela está trabalhando, ela está nos liberando memórias, está nos liberando sentimentos, sensações. E a mente consciente ela é responsável por processar isso. Quando tu não tem um desenvolvimento de consciência ou da mente, tu sente as sensações e tu reage a elas. Então, exemplo, o cara, a guria e o namorado estavam juntos, aí estavam olhando o celular e o cara recebeu um oi. E na hora a namorada foi lá e brigou com ele. Isso é um exemplo do momento em que a mente emocional ela só reagiu, não teve um pensamento consciente, não teve um pensamento tipo, é a mãe dele, é a prima dele. Então, esse é um processo que ocorre nos ciúmes. Então, o que acontece? As pessoas que não desenvolvem a consciência, o ato de pensar, o ato de controlar a sua mente, elas apenas reagem às situações. E aí, tu já sabe, as pessoas que reagem, elas vão para um caminho que é como se fosse, elas vão para o caminho, para qualquer caminho. Então elas reagem à vida, elas não pensam sobre a vida, elas não planejam sobre a vida, que são essas pessoas que são impulsivas. Não é que tu seja, quando tu é consciente, quando tu tem um consciente alto, que tu vai lá e que tu não vai sentir medo, ou não vai sentir dor, ou não vai sentir vontade de matar alguém. Só que, vontade de matar alguém, estou falando no sentido figurado, tá? Só que a tua mente consciente, ela faz esse processamento, ela te diz assim, não é o momento, não, pensa, isso é real, isso não é. Então a mente consciente é o que faz isso. E quando a gente trabalha bastante a nossa mente consciente para entender o que acontece no inconsciente, a gente tem o controle mental. Então é isso basicamente que a gente vai trabalhar hoje. A primeira coisa para entender sobre controle mental é que a mente sempre está em uma direção. Como assim, Vinícius? Tu já te deu conta que tu não para de pensar? Tu já te deu conta que muitas vezes um processo que acontece muitas das pessoas vão dormir, a pessoa tá lá deitada e aí começa 1000 pensamentos, 1000 ideias na cabeça e começa a ter memória e aí você lembra lá do que aconteceu no passado e começa a se angustiar e começa, sabe, não consegue dormir. Então, isso é um exemplo que a mente sempre está numa direção, tá? Ela sempre vai pensar, ela sempre vai te levar a algo. Geralmente é algo que tu está vivenciando no momento. Então, estou vivenciando nesse momento a quarentena. Então, a tua mente ela vai te levar a pensar coisas ligadas à quarentena, tá? Tu querendo ou não querendo. E o maior erro
tá, das pessoas é querer controlar a mente e pegar os pensamentos. É dizer assim, não, isso aqui eu não vou pensar. Ah, isso aqui eu não vou pensar. Ah, isso aqui sai pra lá. Não, sai pensamento negativo, sai memória negativa. Então, as pessoas acabam tendo uma briga interna do anjinho e diabinho que a gente fala, né? E acabam se confundindo e se sentindo mal, e isso também causa estresse, porque às vezes tu tem que tomar uma decisão, tu pensa, não, essa decisão, eu vou cortar gastos aqui. Ah, não, mas eu gostaria tanto de comprar essa roupa. Então, a pessoa fica nessa briga interna, querendo pegar, querendo vencer os pensamentos, querendo saber qual pensamento é maior. E não é assim, tá? Toda vez que tu tentar pegar os pensamentos, tu não vai ter resultado, tá? Tu vai te incomodar mais contigo e com a tua mente, isso vai te deixar muito irritado. Esses dias uma cliente me falou que era como se ela buscasse pegar um menino que tá brincando, tá? Imagina uma criança brincando que tu tá querendo pegar ela, tu não consegue pegar ela. E aí, na meditação, daí tu vai pensar, tá, mas na meditação para totalmente os teus pensamentos, a meditação ela usa um princípio que é a fluidez do pensamento. Então, no momento que tu tá fazendo uma meditação, que tu tá parado ali, só buscando concentrar numa coisa só, os pensamentos vêm e a técnica é deixar os pensamentos ir, é não brigar com eles. Então, eu estou meditando lá, hoje eu estava meditando e me veio uma lembrança de uma coisa que eu precisava fazer. Eu só deixei aquilo ali passar. Então, a meditação ela trabalha com a fluidez do pensamento. E aí é basicamente esse o princípio do controle mental, é deixar os pensamentos fluir e escolher os pensamentos que tu vai usar conscientemente. Lembrando que o inconsciente sempre está mandando, ele é 95% da nossa mente, ele sempre vai estar mandando memórias, pensamentos para nós, e a gente tem que saber para onde a gente vai direcionar esses pensamentos, que é a brincadeira ou a briga do pensamento bom do pensamento ruim. Então, tá tudo correndo super bem, tu tá lá super feliz, alguma coisa vai acontecer de errado. Se eu estou muito feliz, alguma coisa vai acontecer de errado. Entende? São pensamentos que vêm e que muitas vezes te tomam e tomam os teus sentimentos e as tuas ações. E aí eu vou falar para vocês, controle mental é treino, certo? Então, tu precisa aprender a treinar a tua mente. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, conversando com um amigo, e aí ele me comentou algo, tá? Algo que sempre quando a gente falava sobre aquele assunto, aquilo, tipo, eu ficava horas meio que triste com aquele assunto, sempre triste, e aquilo, tipo, me deixava mal, tá? Eu perdi energia, eu já não queria fazer as coisas, aquilo me irritava. Então eu estava conversando com essa pessoa e essa pessoa citou esse assunto, né? Que também não tem a ver comigo, mas me deixa muito triste, me deixa muito mal, assim. E aí, olha só como é o princípio do treino mental. Ele falou sobre esse assunto e aí eu, na hora, quando foi me ver a sensação ruim, eu disse assim, eu controlo a minha mente. E aí eu dei tchau para essa pessoa, que já estava na hora de eu me retirar, e aí eu saí, e aí naquele momento eu fiz o controle mental. Eu pensei num resultado que eu queria. E aí eu comecei a pensar naquele resultado que eu queria, meus sentimentos eles começaram a mudar, eu comecei a me concentrar naquilo, né, escutando uma musiquinha, e aí simplesmente eu parei de pensar naquele problema, naquela situação. Então, o controle mental é treino, é você saber quais são os pensamentos que te ajudam e que te atrapalham, e tu saber mudar, porque aquela situação lá que o meu amigo me falou, não vai mudar. É a mesma situação e vai ser a situação pro resto da vida. Mas, se eu me coloco a pensar sobre aquilo, a ficar triste sobre aquilo, aquilo vai me atrapalhar minha produtividade, a minha vida, enfim, as coisas que eu faço. Então a gente tem que aprender a entender as coisas que acontecem de ruins e já passar para o positivo. Por quê? Por que eu uso esse princípio? Porque a mente sempre está numa direção.
Ou ela vai para o lado negativo, a pensar coisas negativas, ou ela vai para o lado positivo. Se tu começa a trabalhar em cima do lado positivo da mente, tu muda a tua vida. Por quê? Porque o negócio tá todo da nossa mente tá nos pensamentos que geram sentimentos, que geram ações. Então, se tu tá com os pensamentos negativos, isso vai te gerar sentimentos negativos e vai te gerar ações negativas. É só tu ver a performance de um atleta. Quando ele está bem emocionalmente, bem com os pensamentos dele, com os sentimentos, ele treina melhor, ele joga melhor. Quando ele está mal, quando ele tá em crise, quando está com uma briga, não tem o que o cara faça. Até falam, né, os caras do futebol lá falam, o cara tá numa má fase. Daí, geralmente, os comentaristas, eles pegam pesado, assim, enquanto, porque o cara tá se separando, porque o cara tá problemas judiciais e tal, e ele tá jogando mal. Então, isso é um exemplo de quanto te atrapalha tu pensar negativo, tu não ter um controle mental, tu deixar os pensamentos te tomarem, te leva a tu não ter performance, te leva a trabalhar menos, a ter estresse, a não se desenvolver bem. Então, a gente precisa saber como controlar a mente. E hoje eu vou falar para vocês as coisas básicas, super simples, que tu pode hoje começar a fazer para te passar os teus pensamentos do negativo para o positivo. Primeira ação é meditar. Então eu não vou entrar em profundidade nisso, porque eu tenho outro vídeo que eu fiz, que é o vídeo passado. Vocês podem procurar no YouTube ou aqui no IGTV, se vocês estão vendo pelo IGTV, que eu falo sobre meditação. Eu conto todos os passos, os tipos de meditação, o que tu precisa fazer para meditar, quais são as formas que tu tem, quais são os aplicativos que tu pode usar, e os benefícios, enfim, tudo sobre a meditação. Então, a primeira técnica de controle mental é a meditação. É no momento que tu para do teu dia para meditar, 10, 15 minutos, tu treina, naquele momento tu vai treinar a tua mente para ter foco, para te focar em alguma coisa. E depois, com o controle mental, quando tu for ter um pensamento negativo, como tu já meditou muito tempo, muitos dias, muitas horas, tu sabe como controlar a tua mente. Então a meditação é um treino mental, é a tua parte de treinar o teu mental. Eu estou fazendo a meditação 2 vezes no dia. Hoje eu fiz 10 minutos agora de manhã, ontem eu fiz 15 minutos de manhã e 7 minutos à noite. Então estou fazendo 2 meditações ao dia e hoje eu quero fazer 3. Hoje eu já quero passar para 3 meditações dia. Então é uma coisa que faz muito bem e ajuda a treinar a mente. Então, depois que eu comecei a meditar, eu comecei a ter muito mais foco no que eu ia fazer. Eu sempre me desfocava das coisas, dos cursos, porque eu tenho um pensamento muito rápido, muito acelerado. Então, é uma forma que eu vejo de treinar minha mente, enfim, depois tem outros vários benefícios aí. Então, a primeira parte do controle mental. Se tu quer saber como meditar, vai lá num outro vídeo que eu explico tudo direitinho, passo a passo da meditação. Depois, colocar a mente, segundo passo, segunda técnica, segunda forma de ter um controle mental maior é colocar a mente em função de um objetivo. E isso eu aprendi há pouco tempo. Na realidade eu já sabia, mas eu pratico há pouco tempo, que é pensar no teu objetivo todo o momento. Então, por exemplo, assim, eu tô impedido de treinar, porque eu me machuquei meu braço, tá? Eu me machuquei a perna. Eu machuquei a perna numa terça e o braço num sábado. E o meu objetivo lá, eu tenho um objetivo de metas de ganho de peso. Tô sem treinar. Então, ao invés de eu ficar pensando, tô sem treinar, tô com dor, tô com isso, tô com aquilo, eu pensei assim, quantos dias eu vou precisar descansar, o que eu preciso fazer para recuperar? Aí eu comecei a pensar, olha só, passa do negativo pro positivo. Eu tô com dor, vou ter que ficar sem treinar o que eu preciso fazer para voltar a treinar? Aí eu vi, preciso passar um negócio, preciso fazer alongamento, preciso fazer bolsa de água quente, de água de gelo e tal, recuperar meu corpo para tal dia eu voltar. Entende? Então eu já mudei. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. Então,
para tudo que acontece na tua vida, tu tem que pensar qual é o teu objetivo. Quando tem lá na minha empresa um problema, eu penso, qual é o objetivo da empresa? Ah, o objetivo da empresa é tal coisa. Tá, então como a gente vai fazer para resolver esse problema e para chegar nesse objetivo? Tá? Tu não fica no foco do problema, tu fica no foco da solução. Então, tu precisa ter ali, vou te dar uma noção de como hoje eu funciono. Eu funciono com 6 metas. Eu tenho 6, mas tu pode ter uma, tu pode ter 2 metas. Como ficar melhor, como tu conseguir segurar. Se tu não tem uma meta, tu vai querer fazer 6? Não, isso não vai dar certo. Então, começa aos poucos, começa com uma. Ó, qual é a minha meta de vida? Qual é a minha meta nesse momento? A minha meta nesse momento é passar no concurso. Ótimo. Né? Quando vem um pensamento negativo sobre qualquer coisa, eu penso assim, bom, o que eu preciso fazer para passar no concurso? É tipo assim, tu não deixa o pensamento negativo te tomar, tu pensa, o que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? Né? Eu penso no final, eu penso, eu já no concursado. Então tu faz esse como um balanço do negativo para o positivo. Então sempre tenha um objetivo, porque a mente, se tu não tiver objetivo, ela vai te levar para o lado negativo. Isso é certo, isso é científico, isso é uma coisa que a gente vê todos os dias no consultório. Então, por isso que quando o cliente chega lá na terapia, eu sempre pergunto qual é o teu objetivo. Porque daí, quando o paciente vai ir para o lado negativo, eu puxo ele para o lado positivo, para o objetivo. E como, eu sempre pergunto para ele, como seria, tipo, a pessoa está falando sobre problema, assim, eu pergunto para ela, como seria a solução desse problema? Ah, não sei a solução, não sei como fazer. Tá, mas o que tu quer no final? Ah, não, no final eu quero ter uma relação boa com o meu marido, por exemplo. Né, que quando é paciente em questão de relacionamento. Ótimo. Então imagina tu bem com o teu marido, como ia ser? Quais sensações tu ia ter? Então tu vê como tu faz uma mudança muito rápida, daí a pessoa, eu ia me sentir feliz, eu ia me sentir alegre, eu ia me sentir tranquilo. Então, o que tu precisa fazer hoje para se sentir tranquilo? Basicamente não, porque tem um trabalho terapêutico de 1 hora, várias sessões, várias técnicas, mas é isso que eu trabalho com meus clientes, várias vezes, tá? Porque eu digo, controle mental é treino, não adianta tu aqui começar a meditar 2 dias e parar e achar que controlou a mente, é treino todos os dias. E por último, conhecer-se, que é aprender a pensar, tá? Então, ali a gente falou sobre meditar, treinar a mente, depois botar a mente num objetivo, sempre pensar qual é o objetivo, qual é o que eu quero no final com isso. E o terceiro é conhecer-se, que é aprender a pensar. É aprender a pensar assim, quais situações me deixam triste? Quais situações me deixam com raiva? Quando eu tô com raiva, quais são as minhas ações? Bom, isso me ajuda? Isso me atrapalha? Quais ações eu tenho que mudar? Quais comportamentos eu preciso mudar? É usar a arte do questionamento. É entender que, nossa, pessoas lentas me irritam. Tá, quando elas são lentas e me irritam, pessoas lentas, o que eu faço? Não, eu brigo com elas. Tá, isso ajuda ou atrapalha? Não, isso atrapalha mais. Bom, então o que eu preciso mudar para que quando eu encontrar pessoas lentas eu não sinta isso? Eu preciso respirar mais e ter mais paciência. Então, tu começa a fazer uma mudança e tu começa a aprender a pensar sobre o que acontece. Aprender a pensar sobre as coisas do teu inconsciente, as coisas que aparecem, os sentimentos. Isso, né, é uma coisa que a gente trabalha dentro da terapia. Por exemplo, então quando a gente vai trabalhar com o paciente, a gente vai trabalhar como são os comportamentos dele, quais sentimentos ele tem, o que ele precisa mudar, né? Por que ele precisa mudar, as coisas que ele precisa fazer. Então a gente vai trabalhar muito isso e o paciente que está fazendo terapia, ele começa a desenvolver esses mecanismos ele com ele mesmo, assim. Então é engraçado que depois de um tempo os pacientes acabam contando, nossa, antigamente eu xingaria essa pessoa até não poder mais, hoje eu já penso diferente, hoje eu já me comporto diferente quando essas coisas acontecem. Então, com essas 3 técnicas, tu consegue controlar basicamente a tua mente. Então, é tu meditar, é tu treinar a tua mente para isso, tu colocar a tua mente em função de um objetivo e tu aprender a pensar, tá, sobre o que acontece contigo, sobre os problemas, entender o que acontece contigo, entender os teus sentimentos, né, fazer esse autoquestionamento
Para quê? Para que tu comece a desenvolver mais a parte consciente e tu comece a mudar a tua questão emocional e controlar a mente para o que tu quer, para focar onde tu quer ter o teu resultado. Bom, pessoal, eu encerro por aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa o teu like e a gente se vê na próxima aula.